A gente que está aqui na Amazônia, né, a gente tem uma responsabilidade tremenda. A gente costuma dizer muito isso, que hoje no planeta Terra, todas as pessoas, né, têm uma responsabilidade com a vida. Em milhares de anos, em centenas de milhares de anos, nunca a espécie humana teve tanta responsabilidade. Para nós é muito perceptível que evolutivamente nós somos uma espécie projetada para lidar com esses momentos, né? A nossa cognição, os nossos sentimentos, a nossa capacidade de construir e lidar com o mundo é perfeito para o momento que a gente vive, um momento em que a vida no planeta corre o risco de desaparecer, a vida mais evoluída, né? A vida trabalhada em bilhões de anos de evolução. E aqui na Amazônia, essa responsabilidade ela é 3 vezes maior para quem tem essa consciência, né? A gente dorme e acorda encontrando maneiras de unir pessoas para poder mudar essa realidade tão dolorosa para a espécie humana e para todas as outras espécies de vegetais e animais que habitam essa terra e que habitam o planeta. Em décadas de trabalho em aldeias, em comunidades remanescentes de quilombos, nos rios, nas florestas, a gente tem percebido claramente que existe um ponto que não foi acessado ainda, que é aquele ponto que une mesmo as pessoas. Por que as pessoas sentem dentro do seu coração que a vida é preciosa, que não está certo isso, toda essa miséria, todo esse ser humano, que realmente sinta prazer e felicidade ao ver a vida morrer, né? Então, quando a gente vê uma criança chorando, isso nos comove. Quando ela sorri, a gente sorri também. Então, isso é genético, é evolutivo, está no nosso DNA, é um programa. A grande questão que a gente ainda não parou para refletir profundamente é por que nós não nos unimos para mudar essa realidade, como nós poderíamos e ainda podemos fazer. Esse é o ponto principal que eu quero poder abordar aqui com vocês nesse tempo breve e precioso, em que a gente tem aqui mais ou menos umas 100 pessoas de vários lugares do Brasil, talvez até de outros lugares. E ao longo desse tempo todo a gente tem percebido muito que é justamente isso, né? A gente fazer de conta que a gente está fazendo. Então as escolas fazem de conta que ensinam, os alunos fazem de conta que aprendem, as pessoas fazem de conta que estão tentando, a gente faz de conta que está vivendo, mas a gente acorda todas as manhãs e sente que falta algo na nossa vida, falta amor. Aonde a gente encontra esse amor? Que está nos livros, que está nos filmes, que nos faz chorar quando a gente escuta uma música. Aonde a gente encontra isso? Aonde isso é natural? Aonde isso é harmonioso? E ao longo desses trabalhos todos eu sempre me perguntei isso. Aonde a gente poderia encontrar isso? Trabalhando aqui, chegando em casas, né, de famílias de agricultores no Nordeste paraense, 3 da tarde, me deparando com cenas de fome absurdas, em que uma família inteira, uma mãe e 7 crianças, estavam há 3 dias sem comer nada, me deparando com morte de crianças em comunidades remanescentes de quilombos, com subnutrição. Eu sempre me perguntei o que falta para os movimentos sociais. Eu venho dos movimentos sociais, movimento de base camponesa aqui na Amazônia. E, assim, toda aquela vontade, todo aquele amor, né, que pessoas como Martin Luther King, Gandhi, Ernesto Che Guevara e tantas outras pessoas que a gente pode citar ao longo da história da humanidade se doaram para mudar essa realidade. Aonde está o ponto central em que a gente ativa as pessoas para a mudança? Mas ativa mesmo. É aquele amor que a gente vê na Madre Teresa, no Gandhi, no Che Guevara, em Jesus, em Siddhartha Gautama, em tantas pessoas, né? Onde a gente ativa esse amor pelo próximo de forma permanente, onde a gente redescobre a vida. E aí a vida nos deu a oportunidade de passar por muitas situações. Então a gente teve que estudar sobre as injustiças sociais, os processos econômicos e políticos do planeta, estudar a história da humanidade, estudar psicologia, né? Para a gente chegar no ponto central, o ser humano está doente. O ser humano, de todos os animais na natureza, é o único animal, né, primata antropóide, que adoece, ele e os animais que ele cria. Então, os outros animais na natureza, né, a gente pode andar até nas cidades onde tem os animais, a gente vê os pássaros cantando, a gente não vê eles vomitando, a gente não vê eles com dor de cabeça, a gente não vê eles com inflamação, a gente não vê com dor na coluna, a gente não vê eles com irritação na natureza.
Eu trabalho na natureza, vivo na natureza, nunca encontrei uma cobra, um sabiá, um bem-te-vi, um tatu, um veado, uma cutia, um macaco, uma preguiça dodói. E olha que a natureza está bem machucada. O que aconteceu com o ser humano que ele adoeceu tanto? E aí eu tive que me formar em saúde, né, para salvar a vida de meus 2 filhos. Eu tenho 2 filhos e os dois foram desenganados da medicina alopática, medicina cirúrgica, medicamentosa. E aí eu comecei a trabalhar com medicina natural, medicina chinesa, indiana, medicina antroposófica e medicina moderna também. É muito bom, a ciência ajuda muito a gente. E nessa longa viagem, na prática da vida, de forma muito dolorosa, a gente aprendeu que a gente está doente e que a gente ignora como funciona o nosso corpo, a gente ignora como funciona a vida. A gente acredita em muitas coisas, a gente tem muitas crenças, né? A quantidade de religiões e de ideias e de ideologias, ideologia e religião são irmãs gêmeas, até na maneira de pensar, né? Tanto anarquismo quanto socialismo, quanto comunismo, cristianismo, budismo, shintoísmo tem uma particularidade única, né? E gêmea na sua maneira de lidar com o mundo. E, no entanto, a gente não se pergunta, né? Que independente do que a gente acredite, o nosso coração bate todo dia. Não faz diferença se eu sou ateu, se eu nasci na Índia, na Mongólia, no deserto do Kalahari. Não faz diferença se eu estou nos Andes ou em Belém, numa favela. Meu coração pulsa todo dia por leis biológicas e genéticas que regem a vida. Eu preciso me lembrar disso, que quem faz a vida não sou eu. Eu preciso me lembrar disso todas as manhãs. Porque aqui em cima a mente adoecida humana, a mente desconectada da vida, a mente que acredita que a vida vem de um cartão de crédito, de um pulso de Pix, de uma transferência bancária, a vida que acredita que a água vem da torneira, que a comida vem da geladeira ou da prateleira do supermercado, não é verdade. A vida vem da natureza e é regida por leis que nós precisamos conhecer e obedecer amorosamente, humildemente. E essas leis, a ciência está nos mostrando sempre, sempre, leis evolutivas. Ninguém, como eu falei, ninguém se sente bem quando vê uma criança chorando, quando a gente olha nos olhos. E, no entanto, quando ela sorri, a gente sente tanta paz, tanta vida. Esse é o ponto-chave para entender a vida e iniciar uma grande mudança. E nós aqui, nessa caminhada, a gente vem numa construção. Eu estou no município de Irituia, nesse exato momento, me atrasei porque a gente está no processo de construção aqui para atender a demanda de um curso que vai estar acontecendo no começo de janeiro, em que a gente vai estar tendo uma média de 50 a 60 famílias, né, com a gente aqui, estudando, aprendendo junto, confluindo em saberes para uma mudança de vida mais profunda. E aí a gente está com o carpinteiro que chegou, eu estou todo sujo, eu adoro estar sujo de terra, me enche de vida, me lembra que eu sou humano, que eu nasci da terra. Às vezes eu gosto de olhar e ver minhas unhas sujas de terra, isso me torna mais humilde e mais amoroso. E a gente está aqui nesse exercício de cuidar da vida. E aí nós estamos construindo a rede cabana para cuidar da vida. E o que nós queremos é cuidar da vida. Para nós não importa a ideologia e a religião da pessoa, a crença, a compreensão econômica. Para nós nos importa sempre o ser humano. Quando a gente vai estudar comunicação não violenta, a gente percebe isso muito profundamente, como fala o Dominique Barr, né, grande referência aqui no Brasil para a gente, né, e o Marshall Rosenberg, que é o pai que sistematizou essa forma de perceber a comunicação, né, que andando no mundo todo, em presídios, nos locais mais sombrios, onde o ser humano cometeu os crimes mais bárbaros que alguém pode pensar, quando a gente senta e olha nos olhos de uma pessoa e conversa, é um ser humano que a gente sempre vê. E aí a gente quer ver uma sigla, a gente quer ver um partido, a gente quer ver uma ideologia, a gente quer ver uma classe social, mas no fundo o nosso DNA não conhece isso. O nosso DNA conhece um irmão e uma irmã que precisa de abraço, que precisa de carinho, que precisa de atenção, que precisa de afeto, que precisa de alimento, que precisa de terra, que precisa de família, a base da vida, a estrutura básica da nossa espécie, a família e a família ampliada, a comunidade, a tribo. Eu trabalho com agroflorestas e eu sei que uma bananeira só vai me dar uma banana muito saborosa e nutritiva e vai se realizar como bananeira se eu atender às necessidades evolutivas dessa espécie. Mas por que eu não penso nisso para minha espécie? Por que eu não penso que a minha espécie precisa atender às suas necessidades evolutivas, suas leis, para poder ser feliz? E as leis da nossa espécie estão ligadas à alimentação, nós somos um tipo de animal,
embora a gente nem lembre disso. A gente olha para os animais, a gente fala até humanos e animais. Eu costumo dizer muito, animais humanos e não humanos, porque eu adoro ser um animal. O Ernest me ensinou isso. O Ernest da Agrofloresta, né? Quando um dia ele abriu os braços, uma pessoa falando de genética, que toca Mozart no piano, e falou para gente, eu sou um animal, um animal. E naquele dia eu vi um animal, o sol nascendo por trás de um animal com calça jeans, bota de couro, facão na cintura, relógio no pulso, mas um animal humano que quando eu vi subindo numa árvore, eu enxerguei pela primeira vez um animal. E é esse animal que nós somos. E esse animal tem uma maneira de viver, tem horário para dormir, tem ciclo biológico, funcionamento de fígado, pâncreas, cérebro, intestino, baço, útero, testículos, mamas, estrutura linfática, rede neural, 86 bilhões de neurônios que possuem mais pulsos elétricos do que estrelas no universo. A vida ela é muito mais do que a gente pode pensar. E a gente deve usar essa capacidade de pensar para nos harmonizar com a vida, em se cuidar da vida. E é isso que aqui em Irituia nós estamos nos esforçando para fazer e multiplicando isso no Pará, no Maranhão, no Amapá. E estamos querendo levar isso também para o Amazonas e levando isso para Minas, para todos os lugares do planeta, e se cuidar da vida. Mas para cuidar da vida a gente precisa conhecer como ela funciona. Quantos de nós aqui sabe como funciona o estômago, o intestino e que o coração tem neurônios, que o coração pensa e sente, que o nosso intestino é cheio de neurônios que controlam nossas emoções, que quando uma pessoa está com raiva, ela normalmente está toda inflamada. E aí a gente pensa que a pessoa é ruim quando no fundo ela está doente. E quando a gente olha para alguém, pensa que alguém é pior do que nós, que alguém não é bom, a gente esqueceu ou ignora o principal, que todos nós temos a mesma natureza, o mesmo Deus, a mesma vida, que é a mesma coisa, e que algo está errado dentro da gente. Nós somos feitos para amar. Quando a gente sente raiva, o nosso cérebro produz toxinas que nos envenenam e a gente sente um mal-estar tão grande. Quando a gente sente raiva, ou quando alguém magoa a gente, nós mesmos nos machucamos. É a evolução dizendo, vocês não são feitos para brigar, vocês não são feitos para se desunir. E aí, como trabalhar o perdão, como trabalhar o cuidado, como trabalhar o carinho, assim, com tanta ignorância, tanto desconhecimento e tanta doença. Pessoas doentes não têm controle. A OMS pontua claramente que 95% da humanidade não está bem mentalmente. De cada 20 pessoas, 19 não estão bem. E a gente continua vivendo como se nada tivesse acontecendo, comendo um monte de coisa que faz mal para a gente, faz mal para o planeta. A ilha de Madagascar foi totalmente destruída para produzir Nutella. Que responsabilidade, que cuidado a gente tem com a vida. Aquela ilha fantástica, uma obra-prima da evolução. Eu considerava e considero aquela ilha o elo da vida. E é tão doloroso ver o que aconteceu ali. Somos quase 8 bilhões de pessoas devastando o planeta porque ignoramos e porque adoecemos. E aí a gente tem dificuldade de aprender, dificuldade de pensar, dificuldade de perdoar. Às vezes, assim, eu fico chocado. Eu atendo pessoas e pessoas e pessoas, faço consultas e consultas, e é a coisa mais difícil é encontrar alguém que não me diga que tem uma dificuldade tremenda de perdoar, quando perdoar é a única ponte que conduz ao amor. E as pessoas, meu Deus, têm uma dificuldade absurda de perdoar. Como a gente pode construir grupos, ações, fazer projetos e prestar conta e financiamentos quando a gente não vai no cerne da questão, que é esse cuidar da vida? A gente não tem como avançar e é por isso que a gente não avança. Mas uma única pessoa que inicia esse cuidado dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro de qualquer lugar, ela faz a diferença. E essa é a nossa única esperança, que as pessoas realmente se entreguem ao amor. E o amor só é possível com saúde e educação. É uma condição, a vida exige isso de nós. Por mais que eu saiba como me relacionar com uma pessoa, se eu tiver com o meu intestino inflamado, meu neurocórtex inflamado porque eu dormi mal, porque eu me alimentei mal, porque eu não estou me exercitando, eu não consigo controlar minhas emoções. E acabo machucando pessoas ao meu redor. Então, o cuidado com a vida, ele é um cuidado coletivo. E não tem como uma pessoa se isolar da vida, por mais que a gente queira. Até as pessoas que se isolam da vida vivem de suporte coletivo,
precisam olhar o que as outras estão fazendo, porque ninguém sozinho quer viver. Então, tudo que a gente possa pensar e falar em termos de projetos, em termos de atitude, em termos de tudo, tem que passar pelo conhecimento para cuidar da vida. E aqui a gente está construindo uma educação que é inspirada na educação da Escola da Ponte, do grande amigo José Pacheco, que é a educação cabana. A educação cabana, ela é inspirada na cabanagem, uma força tremenda que mobilizou a Amazônia nos anos de 1800, uma das mais impressionantes revoluções sociais da história da humanidade, largada completamente ao esquecimento, que fez com que homens e mulheres lutassem durante 5 anos no meio da floresta contra o exército pelo direito de ser feliz e ter vida. Nós trazemos a memória e o espírito de nosso povo ancestral, nosso povo guerreiro, e ressignificamos isso numa nova cabanagem, a cabanagem do amor. Aquela mesma força que aqueles homens e mulheres tinham de lutar com pedaços de paus, terçados, facões no meio da mata, nós temos. Só que agora com amor. É a nova cabanagem que nós estamos construindo aqui na Amazônia, a cabanagem do amor. E para isso nós precisamos da educação cabana, que é uma educação crítica, multireferencial, sistêmica para cuidar da vida. Uma educação crítica, porque a gente nunca aceita uma resposta pronta. O ser humano é capaz de entender e pensar com clareza sempre. Ah, porque é assim? Não, mas por que é? Por que eu sinto raiva? Se eu não quero sentir. Por que uma pessoa pode alimentar a cidade inteira e uma família inteira não tem o que comer agora? Por quê? Sempre crítico. Multireferencial, não faz diferença se é anarquista, se é comunista, se é socialista, se é cristão, se é capitalista. Se for um conhecimento útil, um conhecimento bom, nós queremos, não importa de onde venha, porque nós não queremos estar certo, nós queremos cuidar da vida. E o maior erro do ser humano é querer estar certo, é querer defender a ideia dele. Durante muito tempo eu pensei que eu fosse anarquista, e eu ainda sou, mas eu sou principalmente cabano, porque eu sei que cabana é cuidar da vida. E aí uma educação crítica, multireferencial, sistêmica, que envolve tudo, corpo, mente, espírito, tudo fundido numa só coisa para viver esse amor. Esse amor que não se descreve, que é abraçar uma pessoa e tê-la nos braços e sentir que o seu coração pulsa dentro do coração dela, que ela é uma amiga, que ela é uma irmã e que você pode contar com ela. E para cuidar da vida, porque aprender para aprender não faz sentido. Benedito Nunes foi um dos maiores cérebros que o mundo já teve no século XX, nascido em Belém do Pará, um dos maiores especialistas em Heidegger no mundo, talvez considerado o maior especialista, o filósofo que fundiu filosofia e poesia. Mas antes de morrer, antes de entrar no hospital, né, na sala de cirurgia, ele ainda brincou. Ele estava com câncer no estômago. O Pará é campeão nacional de câncer no intestino e no estômago. Ele brincou e disse, quando sair daqui eu ainda vou comer um pastelzinho frito. E a gente sabe que fritura é potencialmente cancerígena. Talvez o Benedito Nunes não soubesse, embora ele pudesse lhe contar detalhes da história da humanidade, da filosofia, da antropologia, da arte, da cultura, do mundo inteiro. Poucos cérebros foram tão impressionantes no século XX quanto o do Benedito Nunes. Mas ele não aprendeu a cuidar da vida. A gente quer um conhecimento que cuide da vida, porque a vida não aguenta mais sofrer tanto. Aquela criancinha precisa de amor. Já chega de dar o celular para ela. Pelo amor de Deus, ela quer um pai, ela quer uma mãe de verdade. A gente precisa construir outro mundo, a gente não tem mais tempo. A mudança atmosférica é tremenda. Pouquíssimas pessoas no mundo sabem o que está acontecendo. É de arrancar os cabelos quando a gente estuda o clima. Mas o mais bonito de tudo é que esse momento é o momento em que o amor deve aparecer. É o momento em que o amor deve iluminar o mundo. E que se a vida for terminar aqui, que ela termine num beijo de amor. Um beijo bem apaixonado.